Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós faremos um devocional, tá? E leremos também Provérbios capítulo 29. Mas eu quero já deixar aqui introduzido neste devocional este versículo que também faz parte de Provérbios, porque Provérbios é um livro de ensinamentos. Provérbios é um livro que te corrige, apesar de que toda a Bíblia mas Provérbios ele é um livro focado no ensinamento, né? Então vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por sua misericórdia e fidelidade. Obrigada, Senhor, porque tu tens nos ensinado, nos orientado, nos direcionado, nos capacitado, tu tens forjado em nós o teu caráter, dado a nós um coração puro e um espírito reto. Senhor, nós te agradecemos, porque reconhecemos que somos dependentes de Ti e que sem Ti nada somos, podemos ou fazemos, e que o Senhor se derrama sobre nós em forma de amor, misericórdia, graça, favor, pelo Teu prover, pelo Teu guardar de nossas vidas, nossa família, nosso lar. Senhor, é tantos detalhes, ó Deus, que, como eu gosto de falar, e está escrito no Salmo 139, se eu ficasse aqui falando, eu contaria e jamais chegaria ao fim. Porque são inúmeras as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Obrigada, amado e querido Deus. Convidamos o Senhor para o lugar de primazia neste devocional, sob medida, com comprimento, altura, largura e profundidade. Venha ministrar em nós e derrama sobre nós discernimento, sabedoria, inteligência, entendimento, para que venhamos obter o conhecimento de toda boa palavra que estamos aprendendo aqui com o Senhor. Senhor, nós te agradecemos, porque Tu tens nos honrado mais do que pedimos e pensamos. Pai, toma o lugar de primazia também em todas as áreas de nossas vidas e em nossas mentes, em nossos corações, em nosso lar, em nossa família. Para a glória de Deus, assim oramos. Amém. Quero iniciar o devocional com este versículo, com esta frase, melhor dizendo, com esta frase: amor que corrige, e está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Pois o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho quem recebe. Vocês já repararam, né, que Provérbios ele é um livro de ensinamentos, de conselhos. Sabe, muitas das vezes as pessoas dizem que gostam de ler livros para adquirir conhecimento e obtêm mais sabedoria, e alguns nos fazem até sentirmos-nos mais inteligentes, né? Capacitados, não é? Pois é, Provérbios e toda a Bíblia, se lermos das mesmas maneiras, formas que lemos um livro de conto, de fadas ou qualquer que seja o tema do livro, e pedirmos a Deus sabedoria, inteligência, entendimento, para que venhamos obter o conhecimento sobre toda a palavra que estamos aprendendo, assim o Senhor faz e nos faz de graça. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Peça a sabedoria, que eu vou-la darei a todos que pedirem. Glória a Deus. Então vamos aprender mais de Provérbios?
Provérbios capítulo 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transforma. O homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ira, não terá descanso. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usurário se encontram. Não é usurário. Que interessante. O pobre e o usurário se encontram. E o Senhor alumia os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque, ainda que te entenda, não te atenderá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Sabe aquelas pessoas, que se precipitam, falam que não deve e depois se arrependem? Quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por derradeiro, ele quererá ser seu filho. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma, ouve maldições e não o denuncia. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. A abominação é para os justos o homem iníquo, e abominação é para o ímpio o de retos caminhos. Amanhã estaremos lendo
o capítulo 30. Voltamos aqui para o devocional. Amor que corrige. Pois o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Devocional 29 de dezembro, palavra-chave paternidade. Frase da noite. A correção de Deus não é um sinal de rejeição, mas a prova de que Ele não desistiu de você. Versículo base, Hebreus capítulo 12, 6 ao 8. Pois o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, porque filho há a quem o pai não corrige. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Eu sou filha do meu Deus. Por isso que ele puxa minhas orelhas de vez em quando. Contexto. O autor de Hebreus escreve para cristãos que enfrentavam grandes dificuldades e perseguições. O objetivo deste trecho é mudar a perspectiva dos leitores. O sofrimento que eles estavam vivendo não era um sinal de abandono divino, mas sim a própria disciplina, no sentido de treinamento e educação, que prova que eles são filhos de Deus. Introdução. Muitas vezes interpretamos as dificuldades como falta de amor de Deus. No entanto, a Bíblia ensina o contrário. O silêncio de Deus diante do nosso erro seria o verdadeiro sinal de alerta. A correção é a ferramenta que Deus usa para nos trazer para perto, moldando nosso caráter para que sejamos parecidos com Jesus. A motivação da correção, o amor. Versículo 6. O texto afirma que o Senhor corrige a quem ama. A disciplina bíblica não nasce da ira, mas de um zelo profundo. Deus não deseja apenas punir, mas restaurar e proteger. Aplicação: quando você sentir o aperto da mão de Deus sobre uma atitude ou situação, não fuja. Esse desconforto é a prova de que Ele se importa com o seu destino e não permitirá que você se perca em caminhos destrutivos. O tratamento de filho, versículo 7, é para a disciplina que perseverais no sofrimento atual. Deus vos trata como a filhos. Aqui aprendemos que a perseverança no sofrimento não é em vão. Aplicação. O sofrimento que enfrentas agora é a disciplina. Isso prova que Deus te trata como filho legítimo. Em vez de perguntar, por que estou passando por isso? Pergunte, o que meu Pai está me ensinando através disso? Você também pode perguntar, o que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui, Senhor. O que queres de mim? O que queres me ensinar através desta situação? Abra os meus olhos espirituais para que eu veja, Senhor, o teu agir. Você está em treinamento, não sob castigo. Nem eu e nem você estamos sob castigo, estamos sob treinamento.
O perigo da falta de disciplina, versículo 8. O texto esclarece: se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então não sois filhos. A ausência de correção é o que caracteriza o bastardo, ou aquele que não tem aliança. Aplicação: se não recebes disciplina, como todos os filhos recebem, então não és filho legítimo. A correção é o selo da sua filiação. Então, se você está passando por dificuldade, para de murmurar, para de reclamar, para de dizer: ai, tá tudo difícil, ai, nada tá fácil. Ai, dê graças a Deus, que Deus te ama e te trata como filho, como filha, tá? Isso aí, ó, é o amor de Deus. Agora, se imagina se ficasse tudo silencioso na sua vida. Você ia se sentir em paz ou ia se sentir atormentado? Eu digo para vocês, por experiência própria minha, da minha parte, eu entro em desespero quando eu sinto que Deus está em silêncio. Às vezes não é nem que Ele está em silêncio, é só que eu é que estou distraída demais. E aí o Espírito Santo logo vem e me pergunta assim: eu estou em silêncio ou é você que está distraída demais? Aí também tem a parte onde que ele fica em silêncio. Aí o Espírito Santo me diz: o fato de estar em silêncio não significa que não estou trabalhando. Aí eu já, amém, glória a Deus, então o Senhor está aí. Pois é, quando bate um silêncio, bate o desespero. O desespero maior é porque, meu Deus, Senhor, o Senhor está aqui? Pois é. Fique atento, se você consegue errar sem sentir o peso, você errou, você pecou, não, tá tudo bem, não se sentiu pesado não? Comece a ficar preocupado, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês. Porque eu já falei para Deus que a minha vida é um testemunho. No sábado, eu e meu marido fomos a um jogo de futebol. O jogo das estrelas. Que quem organiza é o Zico, ex-jogador. E nós gostamos de ver o jogo. Mas lá tivemos um perrengue. Infelizmente, a avó da minha nora faleceu. A minha nora veio para cá para irmos ao jogo. E ela falou: olha, Felipe, meu filho, no dia seguinte nós vamos logo para casa, porque a minha avó não está bem, ela está à beiras, né, a qualquer momento. Então ela mal estava chegando aqui no Rio e a irmã dela já ligou para ela: olha, vai ter que voltar. E ela chegou aqui e a irmã confirmou: não, vai ter que voltar. E ela pisou aqui em casa e teve que voltar. Aí os ingressos deles não foram usados. E o ingresso do outro rapazinho, que nós íamos junto, eu havia comprado para um outro lado. Então eu pensei: eu acho que dá pra gente entrar tudo junto. Vai dar certo na hora de entrar, né? Então assim fizemos. Então, quando chegamos lá, passar a biometria, que é mostrar o rosto, aí acontece que o rapaz é barrado. Eles não deixaram ele entrar. Então o que eu fiz? E agora? Corre para ali, corre para cá. Então eu expliquei para o rapaz assim, expliquei para outra moça, expliquei para outro rapaz, expliquei para outro. Aí quando eu já estava desistindo por tantas negativas, um outro rapazinho se aproximou com muito boa vontade e falou assim: oi, eu posso ajudar? Eu falei: meu querido, olha, aí o Espírito Santo falou para mim na hora: coloquei ele na sua vida. Aí eu já senti assim um impacto. Eu falei: amém. E então ali eu já sabia: vai dar tudo certo em nome de Jesus.
E então o rapaz fez todo o procedimento e falou: olha, não é possível fazer isso assim, então eu vou quebrar um galho, eu vou te ajudar, mas isso não pode ser feito, tá bom? Eu vou só quebrar um galho porque tem 2 ingressos seus aqui, então vamos, né? Então vamos assim, então ele vai ficar com vocês, mas não faça isso mais vezes, tá? Eu falei: não, essa é a primeira e a última vez. Primeira e última vez. Então, amém. Quando ele fez todo o procedimento, o rapaz, que eu considero como um sobrinho, que ele é muito querido, muito amado, e então, que é amigo do meu filho, então, quando ele veio para perto da gente, a gente sabia que de tudo que já tinha dado certo, o Espírito Santo me intuiu. E eu falei: querido, você foi colocado aqui na minha vida para que eu te diga que Jesus te ama e nunca se esqueça. E falei palavras ali que eu não me lembro, tá? Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te livre, que Ele te ampare. E falei por ele, toquei no ombro dele. E para mim foi uma espécie de oração. Talvez ele não tenha entendido. Talvez ele não entenda ainda. Mas eu sei que o Espírito Santo vai ministrar na vida dele. Veja bem, nós entramos, nos sentamos, nos alegramos, nos divertimos e tudo mais. Teve um determinado momento que eu cometi 2 pecados. E eu fiquei muito chateada. Muito chateada. Eu pequei. Mas quando cheguei em casa, eu falei com o Senhor. Lá mesmo eu fiquei embrulhada, eu fiquei assim, incomodada, muito. Mas quando eu pedi perdão, mas a sensação de que ainda não era suficiente. Quando eu cheguei em casa, na hora que eu fui fazer o devocional, eu falei: Senhor, me perdoa, aconteceu isso, isso e isso, eu pequei, eu errei, me perdoa por todos os pecados que eu cometi e não percebi. Aí o Espírito Santo falou para mim: você pecou ali, 2 vezes você fez isso. E eu falei: me perdoa. Eu concordo, eu pequei 2 vezes fazendo isso. Me perdoa, Senhor. E fiquei muito angustiada. Tentei fazer o devocional no sábado, não uma, mas várias vezes. Todas as vezes que eu tentei fazer o devocional, eu não consegui. Eu fui atacada, porque abri uma brecha, por um sono indescritível, uma falta de atenção, um cansaço. Tudo bem, eu estava realmente cansada por causa do calor, por causa do enfado de ir, de vir e tudo mais, mas mesmo assim não era suficiente a ponto de não me permitir fazer o devocional. Mas o fato de eu ter pecado, eu pedi perdão, o Senhor me perdoou, mas eu tive que arcar com as consequências do meu pecado. Ao dormir, na madrugada, eu não fiz o devocional, mas na madrugada, ao dormir, eu tive uma apneia muito forte. Um episódio de apneia. A apneia é quando a pessoa, não é ronco, é quando a pessoa para de respirar enquanto está dormindo. E depois ela volta a respirar sozinha, mas quando a apneia é um pouco longa, a pessoa às vezes acorda assustada e tossindo. Eu acordei paralisada. Puxei o fôlego desse jeito, de uma forma como se nunca houvesse respirado na minha vida. E eu não conseguia falar, comecei a apertar o meu marido, comecei a bater no meu marido, e ele começou a ficar assustado: o que foi, e eu não conseguia falar,
porque eu não tinha força para falar, mas eu apertava ele, e quando eu consegui falar, pega água para mim, bate nas minhas costas. Falei para ele, bate nas minhas costas. E ele começou a bater nas minhas costas, porque parecia que o fôlego estava trancado nas minhas costas. E ele começou a bater nas minhas costas, dar os tapas nas minhas costas. E depois eu falei para ele, pega um pouco de água para mim. Ele pegou água, estava rouca. E então ali eu entendi, eu voltei à vida. Meu Deus, foi tão assustador. Pela manhã, eu ainda estava me sentindo um pouco pesada. Então eu orei mais uma vez e falei, Senhor, eu já lhe pedi perdão. Agora, por favor, tira de mim todo o peso, porque eu sei que tu já me perdoaste. Tira de mim, Senhor, toda essa acusação que Satanás está lançando sobre mim. Enquanto eu estava no banheiro, enquanto eu estava fazendo a oração, me veio um sentimento de que eu renasci de novo. Ali eu fiquei tão chocada. Esse episódio de apneia eu nunca tive um desses. Eu já havia tido alguma outra vez, já parado de respirar e depois voltado. Já sim. Mas não desse jeito, não desta forma. Foi de forma leve, que às vezes a gente se engasga assim, tá tudo bem, volta a dormir. Dessa vez eu fiquei tão assustada que parecia que a minha alma estava voltando para o meu corpo. Consequências de um pecado. Não é natural. Isso não é natural. Nós pagamos no reino espiritual e no nosso corpo também. Tudo foi consequência do pecado que cometi. Glorifico ao Senhor, porque sei que Ele me perdoou. E eu falei para Ele, Senhor, eu não quero cometer mais estes pecados, porque eu sou uma cristã, uma adoradora do Senhor, e da minha boca, ó Deus da minha vida, só sai adoração a Ti. Eu não adoro a mais ninguém, somente a Ti, Senhor. Me reconciliei, orei, clamei, busquei, me arrependi. E assim o Senhor me perdoou, falou comigo e fez muito mais. Me entregou recados. E eu fiquei sem graça. Eu falei, Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não mereço. Mas obrigada eu recebo. Então, se você errar, se você pecar, se você comete pecados e você já não sente mais um peso, você não sente o peso do Espírito Santo, isso é um problema seríssimo. Tá tudo bem, Jesus me perdoa, Senhor me perdoa. Não é assim, não. Lembre-se, você vai pagar. Você vai pagar. O reino espiritual cobra e na vida também. Tome cuidado. Preste atenção. Se você já se sente frio, Senhor, eu estou aqui, Pai, não me deixes. Tem um salmo muito lindo que Davi fez. Ele falou, Senhor, não se retires de mim. Não me deixes. A disciplina é o que nos mantém no caminho da santidade. Então é importante que sejamos sempre disciplinados, sempre puxados as nossas orelhas, porque toda vez que
o Senhor faz isso conosco, nós corremos para o braço do Pai, não é mesmo? Eu digo por mim, eu corro para Ele. Porque se eu correr dele, vai ser pior. Então eu corro para Ele. Conclusão, a disciplina de Deus pode ser dolorosa no momento, mas ela é o caminho para a paz e para uma vida frutífera. Entenda que a mão que corrige é a mesma mão que nos sustenta, a destra. Ao aceitar o processo educativo do Pai, você deixa de ser um sobrevivente das circunstâncias para se tornar um filho amadurecido e aprovado. Oh, glória! Aleluia! Vamos orar? Mas antes, faremos a oração perigosa. Põe a mão em seu coração e repita assim comigo. Em nome de Jesus. Mas com o coração contrito, com o coração desejoso. Não fale da boca para fora. Se você vai falar da boca para fora, nem fale. Feche os seus olhos, se concentra e diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. A minha vida é tua. E em todas as áreas, eu te convido para o lugar de primazia. Tu sabes os desejos do meu coração, as dificuldades que passo e os sonhos que tenho. Contudo, seja feita a tua vontade. Amém. Essa foi a oração de Jesus no momento mais vulnerável dele. Ele pediu para não sofrer, mas mesmo com medo, obedeceu. Nem toda obediência vem com alegria no começo. Às vezes dói sim. Mas toda obediência gera glória no final. E como diz o louvor, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Amém? Você obedece mesmo quando tudo dentro de você quer desistir? Esta é a pergunta que você deve se fazer. Você obedece mesmo quando tudo dentro de você quer desistir? Uma vez passei por um momento muito difícil, onde que tudo que eu queria era desistir. E tudo que eu ouvia eram duas vozes, literalmente. Uma dizia: desiste, você não presta, você não isso, você não assim, você não merece. E era um monte de acusações. A outra só dizia: não desiste, não desista, não desista. Mas eu digo para vocês, a que mais me incomodou foi a voz que dizia: não desista, não desista, não desista. Sabe por quê? Porque ela era constantemente insistente e não parava. Enquanto a outra vinha com frases e mais textos e mais palavras, essa só dizia uma: não desista, não desista, não desista. E ali eu falei para minha avó:
Foi um momento tão difícil da minha vida que a outra voz dizia assim: bate com a cabeça na parede, que você morre logo e passa. Aí eu falei: isso está estranho. Aí eu falei para minha avó, isso é uma batalha espiritual que você está vivendo. Eu falei: e agora o que eu faço? Aí ela: qual é a voz que mais te incomoda? Eu falei: é essa que está dizendo, não desista, não desista. Ela passou a vitrola quebrada na minha cabeça. Aí ela falou assim: então, siga essa voz que está te dizendo não desista. Eu falei: tá. Aí eu falei bem alto: tá bom, eu não vou desistir, agora pode parar de falar na minha cabeça? Ali veio como se fosse um derramamento sobre mim. Eu não sabia, mas essa voz era o Espírito Santo. E a outra voz era de Satanás. Quando eu não desisti, eu não entendi, eu não sabia também, mas eu estava obedecendo. E quando eu obedeci, Deus me deu mais do que eu pedi e do que eu imaginei. O processo foi doloroso, mas em todo o tempo Ele dizia: não desista, não desista. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Foi esse o louvor que Deus me deu depois que eu não desisti. A voz falava: não desista, não desista. Depois o louvor ficou cantando na minha mente por dias e dias e eu não conseguia parar de cantar. Deus é maravilhoso. Seja ousado. Abra o seu coração para Deus e diga: Senhor, eu quero muito tal coisa. Eu preciso muito de tal... A meu ver, eu preciso muito de tal coisa. De tal solução. Mas contudo, Senhor, seja feita a tua vontade. Vamos orar em nome de Jesus agora? Agora põe a mão em seu coração e repita comigo essas palavras em nome de Jesus. Pai Celestial, obrigado por teu cuidado tão detalhista. Reconheço que muitas vezes reclamei das lutas sem perceber que elas eram o teu treinamento para mim. Ajuda-me a perseverar. No sofrimento atual, com a certeza de que sou teu filho legítimo. Que o teu Espírito molde o meu caráter e que eu não tema a tua correção, pois ela é o maior sinal
do teu amor por mim. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco durante toda a nossa vida aqui nesta terra, até a vinda do Senhor. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.